Aplicando agora as variáveis, os modificadores Final, Transient, Volatile e Static. Então, a variável, quando você atribui a ela o modificador final, significa aquilo que a gente já viu, que ela não vai poder ter o seu valor alterado. Você vai atribuir o valor uma vez e esse valor vai permanecer lá para sempre. Quando a gente atribui o modificador final para uma variável de referência, a ideia é a mesma, o conceito é o mesmo. Só não pode confundir o seguinte: quando você define que uma variável de referência é final, é a variável que é final, não quer dizer que o objeto é final, até porque não existe esse conceito de objeto final. Então, o que quer dizer é o seguinte: criei uma variável de referência, defini ela como final, ela só vai poder apontar para um único objeto. Não quer dizer que esse objeto não vai poder ter as características dele alteradas. Só para entender melhor, vamos fazer esse exemplo aqui. Eu vou criar essa classe. E ela vai ter uma variável de instância inteira chamada x. Beleza. Agora eu vou criar uma outra classe chamada teste, também dentro desse pacote. Putz, ficou já txt. Beleza. Tá, e lá na main eu vou criar um objeto lá dessa classe e atribuir ele a uma variável de referência. A uma variável de referência local final. Então o que ele quer dizer aqui é o seguinte, ó. Eu vou criar um objeto, vou atribuir a referência desse objeto à minha variável de referência local chamada objeto. E vou definir que essa minha variável vai ser final. E aí vou alterar objeto.x, considerar que ele tem o valor 3. Vou tentar compilar a classe. E teste. Beleza, você vai ver que ela vai compilar normalmente. Então isso vai ao encontro disso daqui que está dizendo, ó, a minha variável de referência ao objeto, ela é final. Mas o meu objeto, pode ver que ele não tem limitação, ele é livre para ser alterado. Isso significa que, se eu quisesse agora aqui colocar um novo objeto dentro da minha variável objeto, aí sim, para esse caso, que o Java iria implicar com você, dizendo que a sua variável é final e não pode ter o valor dela alterado. Aqui, ó, não pode atribuir um valor à variável final objeto. Então, isso que é a consequência de você aplicar o modificador final para a variável. Então, aqui ele só, figura do livro, ele só dá exemplos, ilustra a diferença do modificador final nas suas várias aplicações. Aqui, aplicando o final na classe, significa o quê? Que ela não pode ser estendida, né? Se eu disser que a classe full é final, eu não posso criar essa classe bar como subclasse de full. Quando você aplica o método, se eu disser que esse método go dentro da classe base ele é final, eu posso estender a minha classe base normal, criei batch aqui, só que eu não posso sobrescrever esse método go aqui embaixo. E na variável, se eu definir que a minha variável size é final, eu defini 42 aqui como valor para ela, eu não posso dentro de um método tentar alterar esse valor para 16. Tá. Quando você aplica o modificador de acesso transiente para uma variável, o que você precisa saber para o exame? Que na serialização desse objeto, o que é serialização? O Java tem uma propriedade que você pode salvar os objetos em disco. A esse processo é dado o nome de serialização. Se você não quer que alguma variável de instância seja armazenada ao você gravar esse objeto, você pode aplicar o modificador de acesso transiente nela. E aí ele vai desconsiderar
essa informação. E o volátil, para o exame também, o que você precisa saber é que ele é um modificador que é aplicável à variável de instância, tá? Não confunde, não é variável local. Quando a gente chegar em thread, também vai ficar mais fácil de entender para que ele serve. De forma geral, ele obriga, durante a utilização, a criar cópia. É mais fácil esperar chegar lá. E a variável static? A variável static significa o quê? Que quando você aplica o modificador static a uma variável, essa variável ela não é mais uma variável de instância, ela passa a ser uma variável da classe. Uma variável de instância, a gente aprendeu agora há pouco, que ela é uma variável que cada objeto vai ter um valor exclusivo para si. A hora em que você aplica um modificador estático, significa que essa variável não vai ser mais uma para cada objeto. Vai ser uma única variável para a classe inteira. Então, esses objetos eles podem compartilhar essa variável. Elas existem mesmo se a gente não criar objeto. Isso é a segunda dica que ele dá. E que tem apenas uma variável estática por classe. Independentemente se eu criar 1000 objetos de uma classe e eu tiver uma variável estática nessa classe, eu vou ter uma única variável estática para eu utilizar.